No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, bom dia! Estamos aqui iniciando mais um programa Café com Autoconhecimento. Hoje é dia 30 de maio. Eu sou Michele Hirata, terapeuta holística. Ao meu lado, junto comigo... Ao meu lado não! À distância, mas sempre junto comigo, Luciana Salvador. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Mi, bom dia pessoal. Estamos aqui novamente com o programa Café com Autoconhecimento. Eu te convido de novo a nos acompanhar. Qual que vai ser mesmo o tema de hoje, Mi? Bom, o tema de hoje a gente vai falar aqui sobre autoestima. É um tema muito bacana, tanto para as mulheres quanto para os homens. Em qualquer idade, na verdade, a gente precisa estar olhando para a nossa autoestima. Então, o tema de hoje é como elevar verdadeiramente a sua autoestima. Aí, como de praxe, né, eu já vou lançar aqui umas perguntas para você refletir e ver o que a gente vai falar aí no decorrer do programa. Você precisa cobrar o tempo todo atenção e carinho do seu parceiro ou parceira? Como você se enxerga nos seus relacionamentos? Sempre inferior às outras pessoas? E aí vale para qualquer relacionamento, amizade, trabalho, relacionamento amoroso também, né, Lu? E uma terceira perguntinha, você está sempre se criticando ao se olhar no espelho? É isso aí, Mi. A autoestima é a base para todas as nossas relações e para todas as nossas realizações. Quem não tem autoestima está emocionalmente doente. É bom você se atentar para isso. E então a gente vai falar aqui hoje de autoestima. A autoestima faz parte da nossa sensação de realização. Quando a gente se sente realizada, a gente está com uma autoestima elevada. E a realização, para a gente se sentir realizada, né, o nosso corpo, a nossa fisiologia pede para a gente esse estado de realização. Tanto que muitos de nós se encontram aí depressivos, muitos de nós se encontram aí doentes, se sentindo inútil, com a vida estagnada, porque não está sentindo esse sentimento de se sentir realizado. Então, fica com a gente que o tema de hoje está muito bom e muitos de nós, né, todos nós precisamos realmente elevar a nossa autoestima para se sentir bem, porque a autoestima é bem-estar, né, gente? Então, vamos lá. É isso aí. Eu queria colocar aqui já no início, né, para o pessoal, que a gente vai tentar ampliar em todas as áreas, né, da nossa vida, porque, como a Lu falou, a autoestima está em tudo e nós precisamos sempre estar de olho nela diariamente. Na verdade, a gente cuida da nossa autoestima o tempo todo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, e eu acho que esse é o maior mito que tem em relação à autoestima, é que as pessoas acreditam que cuidar da autoestima é você estar seguindo um padrão de beleza, né? Então, é cabelo, pele, unha, roupa, né? Então, muitas pessoas, principalmente as mulheres, acaba focando e muito somente nessa parte. Então, hoje a gente vê muita mulher fazendo plástica, né, para se sentir bem, bonita, ou até estética, nada contra, a gente se cuida também, nós gostamos de estar sempre bonitas, É maquiadas, bom se né? sentir bonita, né, Mi? Exato. Mas a base da autoestima, ela não deve começar a ser olhada a partir daí. Por quê? Quando a gente não está com a nossa autoestima equilibrada, da forma correta, a gente tende a fazer muitas coisas, né, emocionais que deixam a gente mal. Então, insegurança, né, a falta de confiança nas outras pessoas é um reflexo da nossa falta de confiança em nós mesmos. Eu acho que a gente pode aí abranger e muito em todas as nossas relações como a gente pode elevar a nossa autoestima. Mas, primeiro de tudo, né, Lu, é importante a gente colocar aqui alguns mitos, algumas coisas que as pessoas fazem, né, cometem errado, que para já começar a perceber e as mudanças que precisa fazer a partir daí. É. Desde pequeno, a gente já vem recebendo estímulos, e esses estímulos que a gente vem recebendo desde pequenos refletem em todas as áreas das nossas vidas, né? Muitos de nós recebemos muitos estímulos negativos, né? Muitos reforços negativos, que não ajudaram a gente a potencializar o nosso poder pessoal, a nossa autoestima.
Isso causou um reflexo bem ruim na nossa vida. Quando a gente escutou muitas vezes, né, na escola, aconteceram muitos bullying, de escutar que a gente era burra, que a gente não sabia fazer as coisas. Muitas vezes em casa a gente tentou fazer alguma coisa e não foi bem sucedido, e aí os nossos entes familiares acabaram de alguma forma rejeitando, né, o que a gente fez e criticando, e isso aconteceu muitas vezes, isso foi sendo potencializado até realmente formar a nossa autoestima, né, que foi aí até de 0 aí aos 10 anos, mais ou menos, que é a formação da nossa personalidade. E isso, a partir daí, a gente só foi reforçando, né, só foi potencializando esse padrão. E todos esses estímulos, né, tudo isso faz com que a gente hoje, quando alguém fala alguma coisa, ou quando a gente escuta, às vezes a conversa nem é com a gente, mas a gente está escutando alguma coisa, alguém falando do nosso lado, a gente leva tudo para o lado pessoal. Às vezes as pessoas nem estão falando da gente, a gente acha que já está falando da gente, ou está criticando a gente, ou está falando mal da gente pelas costas. Tudo que às vezes alguém vem falar para a gente toma, né, como pessoal e acaba se sentindo mal, acaba se sentindo inferior às outras pessoas. Então, quando eu falei no início, né, na minha introdução, que a autoestima ela é a base da nossa realização, né, do nosso sentimento de realização pessoal, do nosso sentimento de realização profissional. Isso esse levar para o pessoal tudo que a gente escuta à nossa volta faz com que a gente se sinta muito frustrada na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Isso afeta em tudo, né? Porque a autoestima está na base de todas as nossas relações e também na nossa relação interna. Então a gente tem que se atentar bastante para a gente não ficar levando tudo para o pessoal, né? Nem tudo que as pessoas falam são para a gente. Muitas coisas as pessoas estão falando delas mesmo, mas a gente se identifica por um monte de coisas que a gente tem interno já, né? Formado, e a gente acaba pegando para a gente, mas não é. Então, uma dica que eu dou é não pegar tudo para você, né? Descarta aí a maioria das coisas que você escuta. É nesse sentido aí dos padrões, né, que a gente já aprendeu desde novinho, né, desde criança. Quanto que a gente já não ouviu, né? Ah, você tem que ser, principalmente as meninas, né? Você precisa sentar direitinho, ser comportada, colocar a roupinha bonitinha, não pode sujar o vestido, senão ninguém vai gostar de você. Então, tem várias coisas que a gente assume, e isso, na verdade, são crenças limitantes, né? Que faz a gente olhar só para o exterior, né? Então, o que que acontece? Ah, se eu não tiver com aquela roupa, naquele lugar, diferente de todo mundo, eu vou num casamento, tá todo mundo só de longo e eu de curto, eu já vou me sentir mal. Por quê? Porque eu tô diferente de todo mundo, né? As pessoas vão olhar para mim, vão me achar feia, e na verdade é um complexo de inferioridade que eu mesma tô colocando para mim, mas a partir de uma crença que vem lá de trás. Então, em algum momento, não necessariamente desse jeito, né? A gente ouviu, olha, você não pode ir com uma roupa diferente das outras pessoas, mas a gente assimila, né, determinadas informações e a gente forma crenças limitantes dentro da gente. Então, a gente se compara demais, a gente faz muito isso o tempo todo e a gente não aceita o nosso corpo como ele é, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de ser, de dar risada. Às vezes a gente vê assim uma pessoa que a gente admira, né, que a gente até olha como um espelho, poxa, eu gostaria de ser como essa pessoa, só que a gente se coloca lá embaixo, né, Lu? Então acho que essa questão assim da inferioridade, da comparação é muito grande e isso acaba por minar completamente a nossa autoestima. Então, quando a gente pega, a gente se torna autossuficiente mesmo, a gente se aceita como a gente é, com os nossos defeitos e as qualidades, é uma forma da gente trabalhar a nossa autoestima. E porque a questão da beleza, né, da beleza externa, é superficial, é uma coisa secundária que a gente precisa cuidar, mas é em segundo plano. Num primeiro plano, a gente precisa se aceitar como a gente é.
Isso não quer dizer que se eu tenho, sei lá, um defeitinho em algum lugar no meu corpo físico, eu não possa querer melhorar aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso, porque o fato de você estar usando a roupa mais cara não vai fazer de você se sentir melhor ou mais bonita do que as outras pessoas que você vai encontrar naquele determinado lugar que você vai, né? Então, vem muito de encontro com o que a Lu falou, essa questão da gente se inferiorizar e da gente ficar pegando a ideia do outro, né, Lu? Como se fosse nossa. E tem também essa questão do espelho, né? A gente costuma ficar falando para as pessoas aquilo que dói na gente, aquilo que a gente percebe em nós, mas a gente fala para outra pessoa como se fosse dela. Então, acho que também é uma forma da gente olhar mesmo para isso. Se eu pego a ideia da outra pessoa, eu estou comprando já, às vezes, uma autoestima problemática dela e que não é minha. Então, eu tenho que me aceitar como eu sou e tenho que buscar me melhorar nas coisas que eu quero melhorar para mim, né? É, na primeira infância, assim, a gente foi, eu falei que a gente recebeu muitas críticas e normalmente, quando a gente recebe muitas críticas, né, recebe muitas reforço, né, de rejeição, a gente vai olhando para o nosso lado e observando o que as pessoas estão elogiando nas outras pessoas. Aí começa a olhar para a grama do vizinho, né? Por isso que a gente começa a desenvolver esse costume de olhar para a grama do vizinho. E como eu também quero receber amor e elogio, né? Enquanto criança, se a gente adulto, né, Mi? A gente quer receber amor e elogios, imagina enquanto criança que a gente né, a gente é puro amor enquanto criança. Então a gente quer receber. E aí, meu pai, meus irmãos, meus primos, meus tios começam a falar que eu não sei fazer as coisas direito, que eu não sou inteligente. E aí eu começo a olhar, né, que eu não tenho cabelo liso igual fulano de tal, eu não tenho cabelo loiro igual fulano, meus primos, ou porque eu não tenho olho claro. E aí eu começo a observar a minha volta e começo a ver o que as pessoas acham bonito nos outros, né? Porque eu também quero para mim. E aí eu começo a desenvolver o quê? Desejo. Começo a desenvolver desejo por ter aquele cabelo loiro, por ter aquele olho azul, por ter aquelas roupas que eu não posso, que minha mãe não pode me dar, por ter o cabelo liso. Então eu começo a desenvolver um monte de desejos, porque eu também quero ser elogiada. Eu também quero receber amor e carinho, porque enquanto criança, né, a gente acha que elogio, né, é amor, né? A gente começa a desenvolver uma percepção. Então eu também quero para mim. E aí eu começo a desenvolver uma sequência emocional, né? O que é a sequência emocional? É desejo, frustração, ódio, destruição, né? Eu começo a me destruir, eu começo a ficar com raiva e eu começo a me destruir. Que é quando o quê? Eu quero a roupa e eu não posso comprar, eu quero aquele cabelo liso e eu não posso ter, eu acho a minha vizinha ou minhas primas mais bonitas que eu, então eu sinto esse desejo por ser assim, eu não me aceito, porque isso começa aí estimular a não aceitação, aí eu não me aceito, aí eu fico com raiva porque eu não eu não estou acessando aquilo que eu gostaria. Aí eu começo a me autodestruir, porque eu começo a me xingar, começo a sentir raiva de mim, e aí começa essa sequência. E é onde muitas pessoas estão, né? E não conseguem mais sair disso. E às vezes a gente está tão nesse desejo, esse desejo é tão possível, que é o que a gente está vendo hoje, muitas coisas acontecerem, para ser iguais às outras pessoas, sendo que a gente não é, cada um tem uma característica, cada um tem um estilo, cada um, mas eu quis, né, eu formulei na minha personalidade que as características do outro eu quero para mim. Então, fica são muitas informações que ficam desencontradas dentro de nós, porque eu tenho um instinto de ser uma outra pessoa e quero ser a outra. Então, essas informações desencontradas
causam muito mal-estar na gente. E isso acontece com a maioria de nós. Com a maioria de nós acontece isso. E é o que a gente está vendo para o lado de fora, as pessoas desesperadas para chamar a atenção de outras pessoas, mas tudo isso foi esses desejos formulados lá atrás, que as pessoas às vezes estão com uma certa idade e ainda estão correndo atrás daquilo. Né? Hoje a gente também precisa falar da autoestima em excesso, né? Porque tem os extremos aí. Quais são os extremos? Tem pessoas e eu já atendi, na verdade, pessoas que me relataram isso na terapia holística, que não se olham no espelho, que não consegue, e não faz academia porque a academia é toda cheia de espelho. Então a pessoa ela não se olha, e quando ela se olha, ela se odeia, ela não gosta do que ela vê, ela se odeia de verdade. Então esse é um extremo muito grande, né, da autoestima baixa. E a autoestima em excesso é quando a pessoa ela acha que ela é melhor do que todos, né? Então, você estar bem com você narcisista, né? Você tá bem com você mesmo é uma coisa. Agora você pegar e se superiorizar, diminuir outras pessoas, e você sempre se colocar como melhor que os outros, isso é também um outro extremo que é desequilíbrio. A gente sempre fala que o autoconhecimento faz com que a gente caminhe para o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então, tem sim muito, eu acho que a maior parte das pessoas, elas têm, né, autoestima em baixa, mas também as pessoas que têm aí autoestima em excesso, eu vejo que na verdade é meio que uma fuga, uma forma da pessoa não olhar para aquelas questões que ela traz com ela, que na verdade ela se compara, ela se inferioriza. De certa forma, no fundo é isso. E aí hoje em dia eu acho que está muito latente isso, né, Lu? Você abre assim as redes sociais e as pessoas elas tá a moda o TikTok, né? Que é fazer as dancinhas todas cronometradas lá. E as pessoas elas estão muito preocupadas em ficar mostrando o corpo, né? Então ainda tá, né, o look do dia, mas antes da quarentena era mais isso. Então isso vai criando essa questão que a Lu falou, de você odiar, você fala assim, poxa, eu não tenho essa roupa, eu não tenho esse corpo lindo, perfeito, maravilhoso. E no fundo, tem essa questão de estar em desequilíbrio também, porque a pessoa que ela precisa ficar mostrando muito o corpo dela o tempo todo, eu entendo que tem pessoas que trabalham com isso, é tranquilo, normal, mas vale a pena a gente refletir. Será que eu estou querendo mostrar o meu corpo para eu ser aceita, para eu me sentir aceita perante os outros? Porque aí quanto mais curtida eu tiver, significa que eu sou bonita, né? Que as pessoas gostam de mim, que eu sou aceita. Então é uma forma realmente da gente olhar se a gente não está machucando ainda mais a nossa autoestima quando a gente quando a gente cria uma situação dessa para a gente. E ter autoestima em excesso faz com que a gente trate mal as outras pessoas. Às vezes, até inconscientemente, a gente faz isso. E a gente perde a empatia pelo outro, pelas pessoas que estão próximas a nós. Isso não é bom, isso mina as nossas relações, né? Isso é no geral, qualquer tipo de relacionamento, mas muito mais com amizades, por exemplo, né? A gente acaba fazendo isso. As pessoas que ficam muito nessa coisa de estética, né? Não que a gente seja contra isso, né? Nada disso, pelo amor de Deus. Eu acho que isso faz parte, né? A gente se sentir bonita, a gente pintar cabelo, alisar cabelo, comprar roupa nova, né? Querer estar na moda, eu acho que faz parte, é bom, é gostoso, independente se é homem, se é mulher, é bom, é gostoso, né? Faz parte da nossa vaidade de querer estar bonita, de querer ou bonito, de querer estar bem. Mas isso, né, que eu e a Michelle tá falando, se isso para você observar se isso, o quanto isso, né, o quanto você está usando isso para se sentir bem, né, ou o quanto você está usando isso para tapar buracos, porque às vezes a gente fica muito atrás disso, né, inclusive autoestima em excesso, né, autoestima em excesso
a pessoa ela se acha, né? Ela se acha tão linda ou lindo, né? Tudo é para ela, tudo é com ela. Só que ela esquece de olhar para as outras áreas da vida. E isso vai desenvolvendo um vazio muito grande, né? Esquece de olhar para áreas, para desenvolver a área, muitas vezes, para realmente desenvolver o lado intelectual, o lado espiritual, o lado profissional, a fundo. Então, essas áreas das nossas vidas precisam ser desenvolvidas também, né? É muito bom, é muito gostoso a gente se sentir bem, se sentir bonita, mas tudo em excesso faz mal, causa um desequilíbrio. Às vezes a autoestima está baixa, né, está rebaixada, e a gente vai atrás de outras coisas para compensar a nossa autoestima rebaixada. E às vezes está muito em excesso e a gente não vai atrás de desenvolver outras áreas das nossas vidas. Isso precisa de atenção, porque é isso que às vezes causa, né, aquele vazio existencial de você não achar sentido para a vida. E uma das coisas que o nosso corpo, né, a nossa fisiologia pede, é para a gente achar sentido na vida. A gente precisa dessa química do, nossa, eu estou fazendo algo que eu me sinta realizado. Independente, as pessoas hoje estão falando muito de propósito de vida, né? É difícil a gente achar o nosso propósito de vida quando a gente não se conhece, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo, né? Como que você vai achar o seu propósito de vida se você não se conhece? Mas você pode achar sentido nas coisas que você faz para sua vida. Mas como que eu vou achar sentido nas coisas que eu faço para minha vida? Acha um ponto que você realmente acha relevante, que você está fazendo alguma coisa relevante, tanto para você, quanto para o próximo, quanto para a sua vida profissional. Acha um propósito para isso. Algo que realmente você fala, não, eu estou fazendo por isso e isso causa um bem-estar em você. Pronto, você achou um propósito para aquilo que você está fazendo, tanto profissional quanto na família, porque muitas vezes a gente fica tão, a gente quer estar sempre bem, bonita, bonito, com o cabelo arrumado, sempre comprando roupa, porque a gente não está vendo sentido na nossa vida, a gente não está vendo sentido na nossa família, a gente não está vendo sentido na nossa vida profissional. Eu não encontro uma área que ficar pintando o cabelo todo mês, eu vou ficar cortando o cabelo todo mês, eu vou ficar me produzindo para ficar tirando foto para as mídias sociais, porque ali a pessoa está ocupando a vida dela com alguma coisa e é uma forma também dela ficar recebendo elogios das outras pessoas, e muita gente acha que esses elogios é amor, né? Então a pessoa é carente, então a pessoa acha sentido em fazer isso, mas muito pelo contrário do que ela acha que isso está fazendo sentido para a vida dela, não está. Isso, na verdade, está acabando mais ainda com a autoestima dela e está fazendo ela mais ainda sentir esse vazio e esse estado de vida que não vai para frente, estagnado. Então, acha propósito no que você está fazendo hoje, né? Acha propósito no seu trabalho, na sua família, né? Você vai ver como que as coisas vão se encaminhando e mudando e as coisas vão tendo mais sentido. A nossa biologia pede isso, né? Para que a gente procure o estado de equilíbrio, né? Então, a gente está sempre tentando achar isso, né, compensando em outras coisas. Então, acho que é bom a gente se atentar para o quanto isso está causando bem-estar na nossa vida. E falando um pouquinho de autoestima na área profissional, o quanto que estar com a autoestima em equilíbrio nos favorece, né, na nossa vida profissional. Muitas vezes a gente tá tão inseguro, a gente não tem confiança no nosso taco, né, naquilo que a gente está falando. Às vezes você vai para uma reunião, né, de trabalho e você não tem confiança de falar a sua ideia, de expressar aquilo que você pensou, que você planejou, de fazer uma apresentação, ou mesmo de galgar, né, um cargo novo, um cargo maior, novas atividades, porque você não sente confiança em você mesmo. E isso está intimamente ligado com a sua autoestima. Eu lembro até de uma cliente minha que ela
ela se dava super bem com o corpo dela, com as roupas dela, com o que ela gostava, na verdade, de usar. Ela, num casamento super feliz, só que o problema dela era a falta de confiança no trabalho, no profissional. Então, muitas pessoas falavam assim, você tem que vir trabalhar de salto. E ela ia de salto e aquilo fazia com que ela se sentisse ridícula. Então, ela ia se apresentar para um cliente, o cliente achava que ela era recém-formada, sendo que ela já tinha 10 anos de experiência. Então, a gente precisou trabalhar várias coisas internas, porque tudo isso que a gente está falando são situações que a gente vivencia no nosso dia a dia. Mas, no fundo, lá no fundo, tem questões internas que a gente precisa trabalhar. Não somente as crenças limitantes, mas também muito do nosso emocional. Por que a gente não confia em nós mesmos, naquilo que a gente está fazendo? A gente está quebrando essas barreiras o tempo todo, na verdade, porque insegurança é normal a gente sentir, né? Eu e a Lu até a gente brinca aqui, que toda vez que a gente vai fazer o programa, dá aquele friozinho na barriga. Quando não tiver mais dando, é sinal que tem alguma coisa errada, né? A gente se preocupa em levar um conteúdo de qualidade, a gente prepara todo o programa para trazer coisas relevantes, informações relevantes. Somos perfeitas? Não, a gente erra o tempo todo também, mas a gente também trabalha a nossa autoestima vindo aqui, né, e apresentar aquilo que a gente sabe para vocês. Então, essa questão da autoconfiança e da segurança que a gente tem que ter em nós mesmos, às vezes, se isso não está bem equilibrado na nossa autoestima, impacta, sim, negativamente e muito a nossa carreira profissional. Eu lembro até dessa cliente que, depois que a gente terminou todo o processo dela, ela enxergou o quê? Que ela podia ser ela mesma, usar as roupas que ela queria, que ela se sentia bem, porque essa é a questão. Você não tem que se moldar, entrar numa caixinha onde todo mundo está ali falando o que é certo e o que é errado. Você tem que se sentir bem com aquilo que você gosta, com quem você é. E quando você se sente bem, você começa a ter mais confiança em você mesmo, no que você fala, no que você faz, no que você apresenta. E isso daí também está bem ligado com o poder pessoal que a gente tem. Porque quando a gente tem confiança no nosso trabalho, no que a gente faz, que a gente é boa naquilo que a gente faz, a gente, além da gente ter nossa confiança, nossa autoestima em dia, em equilíbrio, a gente também aumenta o nosso poder pessoal. E esse poder pessoal é aquele magnetismo que a gente já tem. É a nossa energia que chega antes da gente mesmo, né, Lu? A gente fala aqui bastante sobre emocional, sobre mental, e algumas vezes a gente também aborda que a energia, ela faz parte, porque energia é tudo, na verdade. Então, a gente tem toda uma psicosfera nossa, né, que está ao nosso redor, que são os nossos corpos, não só o nosso corpo físico, né, e essa energia, ela chega antes nos lugares. Então, as pessoas, elas já têm uma empatia ou uma simpatia, né, ou uma apatia por você. Então, antes mesmo de você chegar, de você falar qualquer coisa, não tem aquele negócio que as pessoas falam, não fui com a cara dela? Né? Então, tem isso. A gente precisa cuidar dessa nossa segurança, da nossa confiança, para a gente elevar a nossa autoestima e também trabalhar ao mesmo tempo o nosso magnetismo e o poder pessoal. E isso impacta e muito no nosso trabalho, nas promoções que a gente vai ter, na fluidez que a gente vai ter, tanto com os nossos colegas quanto com os nossos superiores, e inclusive para quem é líder, né? Para quem trabalha aí em liderança, precisa sim estar olhando para a autoestima muito forte, porque ele precisa ser o espelho para as pessoas que estão abaixo dele, né, Lu? Às vezes a gente deixa, né, de fazer as nossas vontades para fazer a vontade dos outros, né? Às vezes a gente quer muito fazer várias coisas, várias atividades, mas a gente, nessa coisa de autoestima e falta de confiança, né, autoestima rebaixada e falta de confiança, a gente está sempre esperando alguém para fazer junto com a gente. Se a gente se permitir, né, se a gente der o primeiro passo, a gente vai aí construindo essa confiança, construindo aí essa autoestima. Essa dependência de sempre estar esperando pelo outro. Às vezes o outro não fala um relacionamento amoroso, não. Falou esperando às vezes uma amiga, às vezes você quer fazer uma atividade, você quer fazer alguma coisa, né? Quantas pessoas
querem fazer uma academia, mas não entram na academia porque está esperando um amigo ou uma amiga para ir junto. Às vezes quer correr em volta da lagoa, dar uma corrida. Não vai, tem vontade de correr, mas não vai por quê? Porque está sempre esperando alguém. Às vezes quer viajar, né? Mas não se vê viajando sozinha, está sempre esperando alguém. E nessa coisa de espera, 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 nunca faz nada, né? Nunca está se dando oportunidade de fazer nada. E nós somos seres humanos, a gente está em evolução constantemente. E a gente tem que se permitir algumas coisas. Eu acho que a gente tem que, né, eu penso que a gente tem que ser humilde, né, para ver que a gente também precisa se desenvolver. Às vezes a gente acha que esse desenvolvimento é só do lado de fora. Né? Então a gente olha para as pessoas com uma certa até soberba, né? Ai, eu não preciso disso, eu não preciso me desenvolver. Não consegue nem sair de casa sozinho, não consegue fazer uma atividade sozinho, está sempre esperando pelo outro e olha para o outro como se fosse assim, nossa, eu não preciso disso. Acho que às vezes a humildade tem que bater um pouco na nossa porta, a gente tem que deixar um pouco a humildade entrar para saber que nós, né, como seres humanos, estamos aí em fase de crescimento e evolução. A maioria de nós, apesar, né, da gente estar aí numa idade aí de 40, 50, 60, 30, ainda está com o sistema emocional de uma criança, então a gente precisa desenvolver, então a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa se dar a oportunidade. Se você não consegue fazer uma viagem sozinha, se você não consegue ir para uma academia sozinha, vai andar sozinha, começa dando os primeiros passinhos, né? Começa a engatinhar, para depois você sair sozinho, soltar a mão da mãe, né, Mê? Soltar a mão da mãe e ir aí para a rua. Então, isso é um desenvolvimento, você precisa ter essa experiência, isso faz parte do seu crescimento. Enquanto você estiver esperando pelo outro, nada na sua vida vai acontecer. É a mesma coisa quando a gente fala de vida profissional. Pode falar, Mê. Você ia falar? Na verdade, a gente precisa chamar aqui o comercial agora, né? Dar uma pausa aqui para o apoio cultural. Eu queria pedir só rapidinho aqui, pedir para o pessoal que está assistindo a gente no Facebook, na fanpage da Rádio Valinhos FM, para deixar sua curtida, seu comentário, compartilhar, né, essa live aí, que a gente fica muito feliz quando várias pessoas assistem e falam para a gente o que achou, e é isso, né, Lu? É isso aí. Vamos aí dar uma pausa para o apoio cultural, logo voltamos. Curta, comente e compartilhe para as pessoas também assistirem. É isso aí, até mais. No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, gente. Bom dia novamente. Estamos voltando aqui do apoio cultural. Estamos com o programa Café com Autoconhecimento. E você que está começando agora a nos assistir, eu te convido a nos acompanhar. Curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam assistir o nosso programa. É esse o nosso intuito. E o tema de hoje é como levar verdadeiramente a sua autoestima. E agora, no segundo bloco, como de costume, a gente vem aqui com várias dicas e exercícios para elevar aqui a nossa autoestima. Bom, gente, eu costumo falar que a gente potencializa muito, né, a nossa autoestima, né, a rebaixar a nossa autoestima, porque a maioria de nós fica aí à deriva da vida. Não sabe para onde vai, para onde vem, não sabe qual o sentido da vida, não sabe qual o sentido das coisas que está fazendo na vida. Fica muito aí à deriva, sem saber para onde vai, tipo, deixa a vida me levar. E essa situação de deixa a vida me levar, ficar à deriva, sem saber para onde vai, causa uma espécie de inércia. A gente se sente inútil, a gente se sente não realizando coisas na nossa vida. A Michele falou aí no primeiro bloco que a autoestima não está diretamente relacionada com a nossa estética. Sim, ajuda, né? A gente gosta de se sentir bem arrumado, de se sentir perfumado, bonito, mas a autoestima também está relacionada com o nosso poder de realização. Quando a gente não está realizando coisas que a gente gosta, que a gente quer, porque às vezes a gente tem um monte de coisas na cabeça.
a gente quer realizar um monte de coisas, mas a gente não coloca em prática e fica aí estacionado na vida sem saber para onde vai. Então, a gente tem que colocar em prática esse poder de realização que todos nós temos. E mesmo que você está se falando aí, mas a minha autoestima está muito rebaixada, eu não consigo fazer nada. Tem que dar o primeiro passo, gente. É esforço. Se a gente não se esforçar, não dar o primeiro passo para realizar alguma coisa que a gente gosta de fazer, nada vai acontecer. A autoestima vai continuar lá no pé e não vai ter meio de subir essa autoestima. Então, se arrumar é bom, se vestir é bom, é muito bom, é gostoso, mas a gente tem que começar a colocar o nosso poder de realização para funcionar. E para colocar o nosso poder de realização para funcionar, a gente não pode ficar muito no piloto automático, né? Todo dia fazendo a mesma coisa, acorda, levanta, come, dorme, acorda, levanta. Então, a gente tem que começar a ficar mais consciente. O que você quer fazer da sua vida, né? Quais metas que você quer colocar? Você quer ler um livro, você quer entrar numa academia, ou você quer começar aí fazer uma atividade diferente, você quer entrar para uma faculdade, você quer mudar de emprego? Tem que colocar em prática. Senão, sua autoestima não vai subir sem você se mexer, né? A gente tem que começar a dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse, ficar mais consciente na sua vida, não ficar muito no piloto automático, sair do piloto automático, fazer coisas que você gosta, né? Andar aí com mais presença, ficar mais no presente e colocar em prática as coisas que você gostaria de fazer, mas não faz, porque fica aí, deixa a vida me levar, né, Mi? Maioria de nós. Mas assim, é bacana porque quando a gente trabalha a nossa autoestima, e a gente fala isso, eu e a Lu, por experiência própria, né? Não só com os nossos clientes, mas com nós mesmos, a gente teve muito que olhar para a nossa autoestima, porque a gente vem dos mesmos padrões, né, que muitas pessoas assimilaram para si, que acabaram fazendo com que a autoestima não fique muito legal aí, fique baixa. E mudar os hábitos é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer ter sucesso em alguma coisa. E é isso que a Lu falou. Eu concordo, assina embaixo. A gente tem sim mudar os nossos hábitos, começar a dar os primeiros passos. Eu lembro que a minha primeira viagem sozinha me trouxe à tona uns tantos sentimentos de que nada vai dar certo, eu vou me perder, eu vou morrer. Então, vem várias coisas na nossa mente, né? Várias emoções, para tirar a gente daquela sensação de perigo que a gente acha que a gente está passando, né? Só que foi libertador. E eu não, quando eu fiz essa viagem sozinha, minha primeira viagem foi em 2015, se eu não me engano, 2014. Eu não me senti sozinha, eu não fiquei sozinha em nenhum momento, porque eu fiz tantas amizades, foi a viagem que eu mais fiz amigos. E a minha ideia era ficar sozinha. Eu levei 3 livros, eu não abri nenhum, eu não vi nada. Então, foi maravilhoso. Você acaba descobrindo muitas coisas sobre você mesmo que você nem sabe. E trabalhar a sua autoestima é você se encorajar a você fazer coisas diferentes. Se você não tem coragem de fazer uma viagem sozinho ou sozinha, que tal ir no cinema sozinho? Ah, não, é ridículo. Vai todo mundo ficar olhando para mim. Ninguém vai ficar olhando para você. Você chega, assiste um filme sozinho, sozinha e vê como é que foi essa sensação para você. É libertador. Porque você acaba fazendo coisas que você vê que não precisa de outras pessoas. E isso vai te libertando de várias outras questões, como, por exemplo, ficar o sábado à noite em casa sozinho. Então, às vezes, tem pessoas que olham para isso como o fim do mundo para a autoestima. E aí a pessoa começa a comer um monte, fica lá na carência, reclamando da vida, nada tá bom. É uma forma de você se colocar muito para baixo, de você acabar de verdade com várias coisas. E um outro ponto assim que eu acho importante também a gente observar para a gente começar aí, né, para quem está nesse começo de querer realmente trabalhar a autoestima, verdadeiramente, como o tema do programa de hoje, é a gente se permitir encontrar valor nas coisas simples da vida. Às vezes a gente quer tanto alcançar um patamar, né, tão difícil, que aquilo faz com que a gente não dê esse primeiro passo que a gente está falando aqui. E a gente vai em coisas tão assim miraculosas, tão difíceis, como, por exemplo, uma cliente minha uma vez falou, né, que ela fez uma lipo.
ela é magra, ela não necessariamente, ela não precisava, né, passar pela lipo, mas ela fez, opção dela, tudo bem, não critico, não julgo, mas o que estava por trás? É, na verdade, uma autoestima muito baixa. E ela fez a cirurgia, passou um tempo, nem um mês, mais ou menos, 2 meses, ela voltou a sentir exatamente as mesmas coisas que ela estava sentindo antes. Então, não era a questão da barriga dela, né, que incomodava ela, são outras coisas. E é o que a gente está falando aqui desde o início, né, Lu? A autoestima, ela é um estado interno de bem-estar, que a gente precisa cultivar, primeiro, se aceitando, mudando os nossos hábitos e fazendo coisas para a gente conseguir compreender por que eu tenho autoestima baixa. É. A gente buscar, a Michelle falou aí, né, da gente dar valor nas coisas, né? A gente buscar o que realmente é essencial para a gente. Às vezes a gente quer estar rodeado de pessoas, né, para se sentir bem, para se sentir cotado, para se sentir, né, importante. A gente quer aí estar rodeado de pessoas. Mas realmente, né, desse monte de gente que você quer estar rodeado, quem realmente é essencial para você? Se a gente for colocar aí na ponta do lápis, é 2, 3 pessoas, às vezes uma, e às vezes nenhuma ali é realmente essencial para você. Então, realmente dar valor nas pequenas coisas e buscar realmente o que é essencial para você. Às vezes a gente se entope de roupa, comprando roupa, sapato, tem mais de 200 pares de sapato, um monte de roupa que nem usa, passa anos sem usar, mas quais são as roupas realmente que você gostaria de usar, que é essencial para você? Às vezes a gente se entope aí de coisas, mas tudo isso, né, para a gente tapar aí, a gente está falando de vários temas aqui no programa Café com Autoconhecimento, e a gente sempre está trazendo isso, né, que a gente está tampando buraco, né, com essas coisas, né, que a gente quer muito, né, quer ter muito, quer acumular muito, a gente está tampando buraco. O que será, né, que essas roupas estão compensando na sua vida? Então tem que começar parar para pensar, né? Por que eu quero muitas pessoas na minha vida? O que essas pessoas estão compensando na minha vida que eu não estou percebendo? Começar a se questionar. A autoestima, você se questionar, você assumir a autorresponsabilidade, você ter mais consciência, tudo isso faz parte do conjunto de coisas que a gente tem que ter para elevar a nossa autoestima. Às vezes a gente pensa, né? Ah, eu não sou capaz de realizar tal coisa, eu não vou conseguir. Mas o desafio, ele faz parte da nossa vida. A gente está falando aqui em dar o primeiro passo. A Michelle falou dessa viagem que ela fez e acredito que depois ela voltou extremamente realizada, com a autoestima lá em cima. Por quê? Porque ela se desafiou, ela nunca tinha feito uma viagem para fora, ela foi, ela se organizou, foi, conseguiu, conheceu lugares maravilhosos. Então, se a gente não se desafiar, às vezes ler um livro é um desafio para a gente, porque a gente não tem um hábito, a gente não está acostumado. E aí você terminou de ler aquele livro. Eu lembro que quando eu comecei a ler livro, né, eu falava, eu não quero ler livro, não gosto de ler, eu não gosto dessa coisa de ler. Quando eu comecei a pegar, eu coloquei algumas metas de uns livros, né, no primeiro semestre, quando eu comecei a pegar. Quando eu li meu primeiro livro, eu fazia até anotação dos livros que eu lia. Foi um desafio para mim, eu adorei ter lido o primeiro livro, assim, foi muito rápido que eu li, porque eu entrei na história, foi muito gostoso. Então, você veja que não é só ler um livro, é você se desafiar a desenvolver um novo hábito. Quando você lê um livro, você está entrando em um mundo diferente, você está conhecendo pessoas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes, mesmo por um livro, sua imaginação vai lá, né, começa a se movimentar. Você está trabalhando sua criatividade, você está trabalhando sua imaginação, você está trabalhando sua leitura, você está trabalhando seu aprendizado. Então, não é só uma coisa que você está mudando um hábito na sua vida, você está estimulando o seu cérebro a aprender várias outras coisas. Então, é um desafio. Uma simples leitura é um desafio, né? Mas a gente tem medo, a gente tem preguiça, a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer se desafiar, porque a primeira coisa que vem na cabeça é que eu não vou conseguir. Mas é o que a gente está insistindo aqui para você, dar da mão com você aqui, né, Mi? Vai, dá o primeiro passo, né? Faz a sua vida fazer sentido para você.
Às vezes eu conheço uma pessoa que não sabia andar de bicicleta e foi aprender a andar de bicicleta com quase 30 anos de idade e ela morria de vergonha de aprender a andar de bicicleta com quase 30 anos de idade. E aí ela Lindo aprendeu a isso. andar de bicicleta. É E aí lindo. ela aprendeu a andar de bicicleta e foi assim um desafio e hoje ela anda de bicicleta aí, faz parte até desses grupos de bikers e foi um desafio e a partir disso ela colocou várias outras metas na vida dela. Veja que com um desafio foi criado vários outros desafios e é assim, se a gente não colocar desafio na nossa vida para estimular esse aprendizado, a nossa autoestima vai ficar cada vez mais rebaixada. Isso tem relação também com o fato da gente não sair do lugar, né? A gente vive aquela vida automática que não dá gozo nenhum, né? A gente não gosta, a gente não sente mais prazer pela vida, por quê? Porque a gente está vivendo uma vida automática. Todo dia a gente acorda, vai para o trabalho, come, volta, dorme. Então aí fica ansiosamente esperando o final de semana, as férias, para fazer alguma coisa diferente na vida. Sendo que todo dia é uma oportunidade nova da gente fazer coisas maravilhosas por nós. E eu acho que agora, assim, na quarentena também, ficou muito em xeque essa questão da autoestima, né? Porque muitas pessoas começaram a ver que você pode sim se arrumar só para você. Por que não? Por que você só vai se arrumar quando você vai ter que mostrar a roupa para outra pessoa ou estar bonita para outro alguém? Sabe? Se arruma para você. Eu percebo que as pessoas elas fazem muitas coisas para os outros e muito pouco para si mesmo. E isso é a maior forma de prejudicar a sua própria autoestima, né? Então, a gente tem que parar um pouco de querer ficar agradando todo mundo, inclusive querer agradar as outras pessoas é uma das coisas que mina com a nossa autoestima. A gente tem que parar com isso, a gente tem que fazer mais as coisas por nós mesmos. Se a gente quer ficar de pijama o dia inteiro, ok, tá tudo tranquilo também. Mas se a gente quer se arrumar só para ficar em casa, para não fazer nada, não tô falando, vou me arrumar para tirar foto. Não, vou me arrumar porque eu quero, sabe, fazer aqui um autocuidado em mim, fazer coisas que vão me ajudar aí a me sentir melhor, mais bonita, por que não? A gente falou que a estética não é tudo, mas é uma coisa importante que a gente também precisa fazer. Só que a gente está fazendo isso por nós ou pelos outros? E aí tem a questão também da gente sair do perfeccionismo, né? Porque a gente quer assim, não pode ter uma manchinha, um fio errado aqui que a gente já fica, né? Achando que é o fim do mundo, e não é. Às vezes é uma coisa tão pequena e a gente dá uma importância tão grande que aquilo acaba com o nosso rolê. Eu vou falar bem assim mesmo, acaba com o rolê. Quantas vezes que você já saiu, né? Que você, sei lá, chegou e viu que, putz, não tá do jeito que eu queria, não tá daquela forma, e aquilo te traz, assim, uma insatisfação tão grande consigo mesmo que você fecha a cara, né, que nada mais tá bom, e aí todo mundo começa a tentar te agradar, ver o que foi que aconteceu, e você nada, quer ir embora, né? Então, a gente pode e deve se divertir, ficar bem consigo mesmo em qualquer lugar, em qualquer momento. E só para eu finalizar assim a minha fala aqui, eu acho que o must, né, o maior assim da autoestima, quando a gente percebe realmente que a gente já tem a autoestima em equilíbrio e é constante isso, é quando você tem, além de autoestima, você tem empatia para com as outras pessoas. Então, esse é um nível assim que eu já me vi chegando. Então, eu acho muito lindo, muito bacana quando a gente tem a nossa autoestima em equilíbrio e ela já é constante num ponto da gente conseguir olhar para outra pessoa para ver se a nossa autoestima ela está sendo positiva também para as outras pessoas. Eu acho que é importante a gente ver isso também, né, Lu? É importante. Quando você começa a desenvolver a autoestima correta, né, não colocar sua autoestima na mão das pessoas para que as pessoas reafirmem que você é linda, bonita, inteligente. Quando você começa a desenvolver a sua própria autoestima, de você estar bem onde você está, se sentir bem sozinha, acompanhada, com a roupa que você está, independente se você está arrumada ou não, você passa a não dar poder mais para as outras pessoas.
isso acaba acontecendo o que a Mia acabou de falar, né? Você começa a desenvolver a empatia pelas pessoas, você começa realmente a pensar no outro, porque como você está se vendo dessa forma, bonito e inteligente e bem, do jeito que você é, sem precisar chamar a atenção de ninguém, sem precisar de outro para reafirmar, você também começa a enxergar, seu mundo interno muda e seu mundo externo também muda. Você também começa a enxergar as pessoas sem sem essa forçação de barra, ou enxergando mais quem a pessoa é, do que a pessoa está precisando realmente. Você acaba se prontificando a fazer muitas outras coisas, né? Porque até então, quem está pedindo muito para as pessoas reafirmar a autoestima dela, né? Quem está esperando muito que o outro dê alguma coisa em troca, ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado com ele, só com a dor dele. Então ele não consegue enxergar o outro. E quando você desenvolve a autoestima da forma correta mesmo, você vai olhar para o outro e você vai ver, enxergar quem o outro é, sem precisar de nada mais. E aí a empatia vai acabando desenvolvendo o amor por você, o amor pelas outras pessoas. Você começa a ver um mundo mais bonito, você começa a ver um mundo mais ingênuo, você começa a olhar à sua volta e enxergar o amor, a beleza, né? Às vezes a gente fala, é só autoestima. Não, não é só autoestima. É a forma que você enxerga o mundo. Se você está enxergando o mundo hoje e está se sentindo inferior a todo mundo, você não está vendo um mundo bonito. Para você, esse mundo é assustador, esse mundo é feio, esse mundo te dá medo. Então, quando você desenvolve essa autoestima, você acaba vendo esse mundo bonito, esse mundo brilhante, esse mundo colorido, esse mundo amoroso. Então, muda muitas coisas. E assim, sempre a gente está reforçando aqui, e hoje vou reforçar mais uma vez, está acabando aí o tempo, né, Mi? Acabou. É repetição, gente. É repetição, estímulo e repetição. É. Bom, chegamos no final do nosso programa, a gente passou aí um pouquinho do tempo, mas esperamos que vocês tenham gostado. E quem está aí vendo na página, né, do Facebook a nossa live, curta, comenta e compartilha, gente. Gratidão. É isso aí. Estamos ficando por aqui, mais um programa Café com Autoconhecimento. Nós somos terapeuta holística. Curta, comente, compartilhe, leve essa informação para o maior número de pessoas que puder, né? Porque a gente quer realmente fazer o bem, né? Passar essas informações. Então, um ótimo sábado a todos, ótimo final de semana, fiquem com Deus e um beijo. Um beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.